Olá, você assiste agora ao último dos especiais de aniversário do Negócios e Soluções. O programa é o resultado da parceria entre a TV Cultura e o Sebrae São Paulo. Na semana passada, começamos a falar sobre um assunto muito importante e inesgotável, as finanças da empresa. Tá lembrado? O lucro ele é importante para reinvestir, para crescer, para ampliar a empresa. O empréstimo tomou uma proporção que eu não pude controlar, foi uns juros que na verdade eu não pude arcar e realmente me comprometer. Às vezes calculava que ia gastar X e acabava ultrapassando, então isso gerava às vezes até um prejuízo. No aspecto objetivo da formação de custo, a gente tem a parte do custo direto, que envolve a matéria-prima que está agregada àquele produto. Bem, depois do negócio montado, é preciso controle para garantir o bom funcionamento da empresa, não é mesmo? E por onde começar? Isso é melhor a gente perguntar para os nossos convidados, Antônio Carlos de Matos e Luiz Alberto Lobrigatti, consultores do Sebrae São Paulo. Começa, Lobrigatti, como o empresário deve dimensionar o tamanho do estoque? Papau, é mais ou menos como se fosse fazer uma viagem, né? Quanto de combustível precisa para chegar daqui até lá? Brincando, né? A empresa precisa levar em consideração a expectativa de venda. Né? O tempo que demora, por exemplo, para repor esse estoque. Dependendo do segmento, tem que levar em consideração variedade, modelos, tamanhos, né? Opções que o cliente vai precisar. O potencial de compra, a capacidade de capital de giro que a empresa tenha, né? Para também formar esse estoque e tentar, hoje em dia, trabalhar o menor possível com o estoque. Reposição mais rápida. Essa seria já uma dica, né, para a composição do estoque da empresa. Uma pergunta direta. Vale a pena discutir sobre vantagens e desvantagens. Existe desvantagem também em manter estoque? Claro, aliás, se não fosse para garantir a operação da empresa, ela deveria trabalhar sem estoques, né? Porque estoque custa dinheiro. A empresa tira o dinheiro na forma de giro, na forma de moedas, né? E coloca na forma de mercadoria e impede que ela pague a conta de luz, pague os salários e assim por diante. Um dia ela tem que transformar o estoque em dinheiro de novo para conseguir fazer a empresa girar, né? Então, o estoque é vantajoso porque ele garante a operação da empresa. Sem estoque ela não produz, sem estoque ela não vende, né? É uma forma de regular o fluxo de venda e o fluxo de produção, mas ele custa dinheiro. Eu direi o seguinte, Papau, uma forma boa de lidar com o estoque é o empresário pensar da seguinte maneira: ele deve comprar do fornecedor, estoca para usar em vendas ou na produção, né? Ele vende, ele recebe do cliente, aí depois é que ele paga o que ele comprou e pôs no estoque. Se ele conseguir essa sequência, muito bom, maravilha. Agora, o inverso é que é perigoso, o inverso é que são as desvantagens do estoque. Ele comprar, tem que colocar pagar no estoque, pagar, usar e vender, depois receber. Aí é problemático. Aí é muito problemático. E tem a indústria ainda que usa o estoque para transformar, né? Compra matéria-prima para virar produto acabado. Agora, a gente sabe que na prática e no dia a dia, a primeira condição, a mais ideal, não é tão fácil de conseguir, né? Mas ele tem que estar atento para administrar essa situação não tão favorável, né? Que é ter que pagar antes até de ter vendido. Isso. Se ele tem, Papau, desculpa, se o empresário trabalha, a empresa dele precisa trabalhar com o conceito de estoque, seja um comércio, seja uma indústria, né? Ele deveria sempre utilizar uma lei básica, mesmo que não consiga obedecê-la sempre, né? Compre, venda e pague depois. Pague depois de receber. Isso. Tente fazer essa fórmula o máximo possível, né? Vamos ver como o Elô, dono de uma doceria aqui de São Paulo, controla o estoque da empresa. Vamos lá. O negócio existe há 20 anos, mas até mudar de endereço, a Elô Doces, fábrica especializada na produção de brownies, não tinha nenhum tipo de controle de estoque. Antes eu estava num lugar menorzinho, então eu não tinha tanto estoque, eu nem podia ter tanto estoque. Então era mais fácil, era um lugar bem pequeno e era no olhômetro mesmo. Hoje as coisas são bem diferentes por aqui. No estoque, produtos organizados e separados. Na hora de retirar qualquer produto, é preciso anotar. O mesmo acontece quando eles chegam. Eu consigo me organizar mais,
Porque toda semana, no final da semana a gente fecha, né? Fecha o estoque, a gente faz a contagem e aí eu já vou me programando para fazer os pedidos. Além do controle diário, aqui também é feita uma contagem semanalmente para verificar se aquilo que está na planilha bate com o que se tem no estoque. Tem coisas que vale a pena estocar por conta da validade, como, por exemplo, embalagem. Eu posso estocar o que eu quiser porque não tem validade nenhuma. Agora, produtos perecíveis é um problema. Porque se você estocar muito, você perde. Quando o produto não pode ser estocado em grandes quantidades, é preciso saber relacionar bem a produção com o planejamento de vendas, não é mesmo, Lubrigatti? É isso. Principalmente produtos que têm prazos de validade, Sim. né? Então não é adequado ficar estocando muito porque pode se perder. Precisa ter um planejamento de compra, produção e venda bem afinado, para que não falte, né, e deixe o mercado desabastecido também por excesso de segurança, né, e também não sobe e venha a perder produtos, como é o caso de alimentos, muitas vezes. Palavra-chave, planejamento. Enquanto você vai tomar um cafezinho, é hora do intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. O Negócios e Soluções está de volta com a presença do Matos e do Lubrigatti, consultores do Sebrae São Paulo. O assunto hoje é finanças. No bloco anterior, a gente falou sobre estoque dos produtos, mas e o estoque de dinheiro? Esse é um fator importante que muitas vezes o empresário deixa de lado, não é mesmo? A gente gostaria, mas que você falasse, sabendo que é preciso fazer reservas para não ser pego de surpresa, não é verdade? Sim, é verdade, não só fazer reserva, como fazer anotações, né? Tudo que entra, tudo que sai da empresa tem que ser registrado, como a gente viu na matéria, porque isso é a base do controle de estoque e do controle do dinheiro da empresa, registro, né? E nos registros é possível imaginar necessidade de estoque de dinheiros, de despesas que eu tenho que pagar amanhã, com certeza. Então, por exemplo, todos os dias na empresa, não é? Cada dia que passa na empresa, o funcionário que trabalha na empresa tem direitos, por exemplo, de fundo de garantia, tem direito, por exemplo, de 13º salário. Né? Só que a empresa não paga o 13º salário todos os meses. Só vai pagar lá no final do ano. Mas ela deve todos os meses. O ideal seria a empresa fazer um estoque de dinheiro de 13º. Tá certo? E guardando. E guardando, como fosse uma poupança, para que no final do ano ela teria o dinheiro suficiente para pagar o 13º. Além do 13º, tem outras coisas, por exemplo, manutenção. Todo ano a empresa deve, por exemplo, pintar a empresa, né? Ela deveria guardar esse dinheiro mensalmente para no final do ano ter. Qual é a importância de ir fazendo estoque de dinheiro? É não gerar uma despesa e ter que desembolsar de uma vez só. Gere a despesa ao longo do ano, de uma forma de economia. E quando surgir o desembolso, ela tem como pagar sem problema. Isso é o conceito de provisão, né, Luiz? Isso. Para, né, clarear ainda mais, vamos acompanhar uma matéria. Acompanhe conosco. Esta pequena empresa que fornece informações sobre editais de licitações públicas surgiu em 1999 e aprendeu a importância de se organizar e fazer uma provisão financeira. Aqui, o valor das despesas necessárias para o 13º dos funcionários é economizado mês a mês durante todo o ano. Assim, os donos não precisam se preocupar em arranjar clientes extras ou abrir mão de seu prolabore no final do ano. Não é simples, porque não é mágico. Não tem como chegar no final do ano e sua folha dobra e o seu faturamento não tem mágica nenhuma para dobrar. Então você tem que ter planejamento para fazer a previsão, para evitar surpresas. O ideal é diluir estes valores em 12 meses, mas quem quer ainda pode organizar suas despesas de final de ano. Ainda dá tempo e não é uma coisa impossível, porque toda empresa tem alguma coisa que você pode deixar para depois,
que você pode deixar de fazer naquele mês para você reservar um valor desse 13º. Para uma previsão eficaz, é necessário um contínuo e minucioso controle financeiro, peça-chave para o crescimento saudável de toda a empresa. Às vezes o empresário fala assim, mas todos os dias vou ter que pegar saldo bancário, conciliação bancária, todos os dias levantar o que eu tenho para pagar, o que vou pagar daqui a um mês, precisa. Você, com esse trabalho a mais que você faz, que ele aparente a mais, você fala, mas eu não tenho tempo, eu tenho que administrar a empresa, eu tenho que fazer tudo, mas faça. Acima de tudo, o empresário precisa ser planejado, fazer o seu planejamento, precisa ser organizado e disciplinado. E eu pergunto, quais as principais dificuldades para essa provisão que foi discutida aqui, Obrigado? E são muitas, viu, Papal? Porque o pensamento é esse, guardar para ter quando precisar. Mas da onde vem, né, essa fonte de dinheiro para guardar? Normalmente vem das vendas, então precisa planejar quanto deve vender todo mês para pagar 13º, manutenções e outras despesas que normalmente são anuais, por exemplo, seguro de carros, seguros de prédio, etc. Aí vem as coisas de mercado que às vezes acontecem, uma inadimplência. Estou vendendo bem, mas não estou recebendo legal. Vai complicar esse provisionamento, vai precisar de dinheiro de provisionamento para socorrer um outro gasto de repente. Queda de vendas, um aumento de despesas inesperado ou não tão bem planejado, ou dos custos, uma compra equivocada. Então, esses são alguns fatores que também precisam ser pensados em planejamento para que, de alguma forma, a provisão possa ser levada até o dia exato do pagamento sem muito sacrifício. Como disse, aí a gente viu na matéria, não tem mágica, né? Não basta querer, tem que pensar quanto e trabalhar para conseguir esse quanto de dinheiro. Seja previdente, cuide da provisão da sua empresa. Outra vez, hora do cafezinho, rápido intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta. E você, tem alguma dúvida sobre os assuntos tratados aqui no programa? Entre em contato com o Sebrae SP, Sebrae São Paulo. Pela internet, anote o portal www.sebraesp.com.br ou pelo telefone 0800 728 0202. Se quiser mandar sugestões ou mesmo críticas, o endereço eletrônico é sebraenatv@sebraesp.com.br. Você acabou de montar sua empresa e acha que tudo vai correr bem. Aí começam a chegar as contas. Puxa, mal começou a entrar dinheiro e já aparece tanta coisa para pagar, não é verdade? Como equacionar a entrada e a saída do dinheiro no caixa? Vamos ver como a dona de uma empresa de artigos para restaurantes descobriu a maneira certa de lidar com o fluxo de caixa. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Toda ação de uma empresa se resume à entrada ou saída do dinheiro. Manter um controle efetivo sobre aquilo que se tem a pagar e a receber é fundamental para a saúde financeira do negócio e também ajuda o empreendedor na tomada de decisões. Para isso, o empresário pode contar com o auxílio de uma ferramenta chamada fluxo de caixa. A partir do momento em que você abre as portas, a tua empresa já passa a gerar despesas. Você já tem contas de água, de luz, de funcionário, de telefone. Mas antes de aprender isto, a Ana precisou passar pelo pior pesadelo de um comerciante. Com o aumento do consumo no início do Plano Real, faltou mercadoria para atender os clientes. Depois, com os estoques forrados, o que faltou foi comprador para tanto produto e dinheiro para pagar os fornecedores. Foi preciso se organizar. O relatório do fluxo de caixa deve conter 5 itens básicos. O saldo inicial é o dinheiro que se tem no caixa e os saldos bancários disponíveis para saque. As entradas de caixa são as vendas feitas à vista e outros recebimentos do dia, como pré-datados, duplicatas e faturas de cartão de crédito.
As saídas de caixa são todos os pagamentos, desde as contas de luz até prolabores. O saldo operacional é o valor das entradas menos os das saídas em uma determinada data. E o saldo final é a soma do saldo inicial e operacional, que permite saber a real sobra ou falta de dinheiro em um determinado período. A Ana não aprendeu isso sozinha, fez um curso e, com o tempo, adaptou os ensinamentos à realidade de seu negócio. O resultado é que hoje a empresária consegue pagar as contas em dia, tem maior capital de giro e acaba conseguindo preços melhores com os fornecedores. Isso significa um aumento da margem de lucro. Você dorme mais tranquila, porque você sabe que as suas contas vão ser pagas no dia seguinte, que está tudo controlado certinho, que independente do que você vender ou não vender naquele dia, você vai ter certeza de que naquele dia os seus compromissos vão ser honrados. Hoje eu consigo enxergar o futuro da minha empresa. Se Deus quiser, é daqui para melhor. Estão com a gente aqui no estúdio o Matos e o Lobrigatti, consultores do Sebrae São Paulo e especialistas do assunto. Primeiro, vamos definir melhor o que é fluxo de caixa e ainda o que pode acontecer a uma empresa que não faz o fluxo de caixa. Lobrigatti. Então, Papal, quando a gente fala assim, vamos definir melhor o que é, né? A cabeça da gente já pensa numa estrutura, e é mais ou menos assim, né? Fluxo de movimento, caixa do dinheiro. Então, é nada mais do que acompanhar a movimentação do dinheiro na empresa. E quais são as movimentações do dinheiro na empresa? Entrar ou sair. Quer dizer, fica um tempo ali, às vezes, né, em saldo de caixa e tal. Então, o empresário deve levar em consideração que, nessa questão do fluxo de caixa, pelo menos duas coisas são importantes. Existe o dinheiro que está entrando e saindo agora, hoje, nesse dia, né? Vai sair amanhã, vai entrar amanhã, vai ter um saldo de caixa hoje, um saldo de caixa amanhã. Mas tem também já uma previsão de movimentação desse dinheiro. Quanto vai entrar o mês que vem? Quanto vai sair o mês que vem? Que cenário é esse que eu vou estar vendo? Vai estar faltando dinheiro? Não está faltando dinheiro? Vai dar para pagar as contas? Como vimos na matéria, né? E com isso ele tirar o melhor proveito da gestão de tudo na empresa, também através do fluxo de caixa. E tem uma questão importante nessa questão de fluxo e de caixa que o Luiz levantou, que é o domínio do negócio, né? O lucro da empresa, que é o que interessa no final das contas, ele só é gerado se o empresário tem domínio do negócio, né? E o domínio vem, incrível que pareça, pela organização e controle, né? Então o fluxo de caixa, pela experiência que nós temos no Sebrae, Papal, o fluxo de caixa é uma coisa temida pelos empresários, é uma coisa, é complicado, mexe com números, né? De cabeça? Absolutamente não é isso, é uma coisa muito simples, requer só organização e disciplina. Registre os pagamentos que você tem que fazer por data, registre, escreva, é um ato de escrever, de registrar. Registre os seus recebimentos por ordem de data, né? E cruze, sincronize, para que numa certa data você consiga diferenciar, diminuir os recebimentos que você tem com os pagamentos, tá certo? A questão mais importante no fluxo de caixa é que registrar pagamentos e recebimentos costuma se fazer pela duplicata, né? Que você tem com o fornecedor ou duplicata que você tem com o cliente. Então você tem um papel na mão, está olhando, né? Mas aí entra o bloco anterior que nós comentamos aqui das provisões, né? Você não tem duplicata de 13º salário. Exatamente, só vai vencer lá na frente. Então você tem que lembrar de incluir essas despesas, de provisões, por exemplo, né? Olha, aqui haverá um desembolso X de 13º salário. Aqui haverá um desembolso X pelo pagamento da manutenção, tá certo? Além das despesas correntes também. Né? Organizando isso, você tem domínio da empresa. Mas quando a gente falou muito sobre as dificuldades que tem, mas normalmente o empreendedor é um homem de ação, é um homem de vendas, é um homem de ir à luta, de estar na rua, ele normalmente é o maior vendedor da sua empresa, ele pode ter uma equipe de 30, mas ele conhece mais do que ninguém. Esse homem na rua, na ação, na luta do dia a dia, como é que ele faz esse controle lá dentro? Quer dizer, é importante que ele tenha a retaguarda de um bom profissional para fazer isso daí, ou não? Tem que ser mesmo o empresário. Como é que é isso aí? Tem algumas questões que devemos
deixar claro para os empresários, para que isso parece confuso, né? Então, o empresário deve trabalhar para o negócio, fazer o negócio crescer, dar certo, lutar no mercado, buscar ideias, assim por diante, né? Ele não deve trabalhar tanto no negócio. Depois que a empresa está viável, a estrutura dele deve fazer o negócio funcionar para ele. Uma estrutura administrativa e de operação, pessoas. Ele tem que ter pessoas para fazer os trabalhos de controle para ele. Ele tem que tomar decisão, né? Quem organiza são pessoas que ele deve treinar, deve ter com ele como parceiros, como empregados, né? Isso é fundamental, porque se ele passar o tempo registrando, isso é um trabalho de auxiliar. O trabalho do empresário é fazer negócios, né? Então a hora dele, o tempo dele, ele deve aplicar isso em coisas mais rentáveis, como fazer negócios. Como ganhar mais dinheiro. Exatamente. Pensar em coisas para ganhar mais dinheiro. E o que sobra para ele? Fazer a organização. Ele deve dizer para os empregados o que os empregados devem fazer para ele, né? Enquanto ele faz negócios, tá certo? Quer dizer, continue na luta, é isso aí. No programa de hoje falamos sobre muitos assuntos muito importantes. O que vamos fazer agora? Fazer um resumo da ópera, para que você anote aí, deixe anotadinho o que vale lembrar desse programa. Lubrigatti, pergunto, estoque, qual o resumo, qual a síntese que podemos deixar para o nosso empreendedor amigo de casa? Uma boa visão de venda e uma boa visão de necessidade quanto de estoque, né? Conciliar essas duas coisas. E como foi dito, fazer de tudo para conseguir que a mercadoria seja vendida e recebida antes de ser paga, né? Ao menos que seja vendida antes de ser paga. Fundamental. Fundamental. Matos, provisão. Síntese. Organize, tenha consciência das despesas que você está gerando hoje, mesmo que você não esteja desembolsando. Considere uma visão de despesa diária e registre isso e guarde esse dinheiro. Guarde numa conta, né? Esteja usando, mas saiba que você tem que pagar isso no futuro para que você não tenha surpresas. Provisão é o contrário de surpresas. Não tenha surpresas na sua empresa. Lubrigatti, fluxo de caixa. Para encerrar o assunto de hoje. Também planejamento, né? Controle, organização, disciplina, comprometimento com o negócio. E vai precisar, né, ter planejamento de venda, planejamento de compras, porque o fluxo de caixa também é uma das melhores formas de se administrar todo o capital de giro. Caixa, vendas a prazo e também os estoques. E ainda falando em caixa, né, que o empresário se policie na questão de ter o seu dinheirinho pro labore previsto ali e respeitar esse valor. Que pena que o tempo acabou, mas você viu que o assunto não, né? Então agradeço ao Matos Lubrigatti e na semana que vem a gente volta com assuntos muito importantes para você, empresário que acompanha nosso programa. Por enquanto, obrigado pela audiência. Até a semana que vem. Tchau.